E aí, boys! Eu sou a Videne. Eu sou a Paula e esse é o canal Os Potiguares em Portugal. No vídeo de hoje, vamos abordar um dos tópicos que vocês mais pediram no Instagram, que é sobre as documentações, pelo menos as principais documentações que a gente precisa aqui em Portugal. Exatamente, se você ainda não nos segue lá no Instagram, aproveita para seguir, que você pode estar aí opinando e sugerindo aos nossos próximos vídeos. Nosso Instagram tem o mesmo nome que o canal, Os Potiguares em Portugal. Então, pessoal, o primeiro documento, assim, não está por ordem de importância, nem por ordem que a gente tirou, não tem certamente uma ordem aqui. A gente vai falando conforme a gente for lembrando dos documentos que a gente julga serem importantes aqui em Portugal. O primeiro documento, ele tem sim uma importância muito grande, que maior, né? acho que é o mais importante, que seria, até acho que a maioria de vocês já conhece, que seria o NIF, né? É o número de identificação fiscal. Ele basicamente é como se fosse o nosso CPF no Brasil. E esse número é importante para tudo aqui. Tanto para você fazer um aluguel de uma casa, fazer um contrato de energia, né? Contrato de gás, contrato de trabalho. Então, o NIF, você não é ninguém aqui em Terras Lusitanas sem o NIF. Você tem que ter o NIF. Muitas vezes algumas pessoas fazem ainda no Brasil, né? Isso, exatamente. Se você vem legalmente com né? visto, você ainda tem a vantagem de poder tirar já do Brasil. Você contrata o serviço de alguém, um representante fiscal, de sua confiança, que vai direitinho, é claro, e você consegue fazer esse documento ainda no Brasil para você chegar aqui e já ter como estar adiantando algumas coisas, né? Exatamente. Uma curiosidade sobre o NIF é que praticamente só nós, os imigrantes, chamamos ele de NIF, porque a maior parte dos serviços aqui em Portugal chamam de número de contribuinte. Exatamente. Ou somente contribuinte. Então, como a gente chegou aqui, a gente sabia do NIF, a gente até sentiu um pouco de estranheza quando as pessoas perguntavam contribuinte no talão, contribuinte na nota. A gente quer contribuinte, a gente sabe que é contribuinte. Sim. Então já fica aí uma dica para vocês chegarem aqui com o NIF e vocês saberem que o contribuinte é o número do NIF. Então, pessoal, o segundo documento, que também é muito importante para que você possa trabalhar, ou se você vai trabalhar por conta própria, para que você possa exercer a sua profissão, é o NIS, que é o Número de Identificação de Segurança Social. Ele equivale no Brasil ao nosso PIS, ao número ali do registro do INSS, né, que é o órgão responsável pela segurança social no Brasil. E para que você possa exercer qualquer trabalho, você precisa tirar o NIS. Hoje em dia você tem a possibilidade de tirar o NIS online, diretamente no site da Segurança Social, e você só precisa comparecer ao balcão da Segurança Social para receber ele quando ele fica pronto. Inclusive, algumas pessoas tiram até no Brasil mesmo. No Brasil, porque basicamente é um site, você pode entrar em qualquer lugar do mundo, você acessa, preenche suas informações, não pede nenhum documento que você prévio, não possa ter. Assim, tem um campo até para colocar o próprio NIF, né, se você já tiver, sim, mas se você não tiver, não faz muita diferença, você pode continuar nessa etapa do NIS, sim, sem necessariamente ter o NIF. Você faz o processo, aí no Brasil, vem para cá, tem um agendamento, né? Eles mandam um e-mail. Demora um pouco assim para sair, não sai imediatamente, tá, pessoal? Eu acho que o mínimo de tempo é 2 semanas para ficar pronto, então é algo que você pode tirar ali nos últimos dias antes da viagem, como nós fizemos, e quando chegar aqui, só agendar para ir buscar quando fica pronto. Eles te informam por e-mail e você vai até a Segurança Social. Exatamente. E diferentemente do NIF, né, que você precisa de um representante fiscal e tudo mais, o NIS é algo muito mais simples. Você só precisa preencher seus dados pessoais, endereço, nome completo, apelido, né, que é o sobrenome aqui. Então, pessoal, já um outro documento que é muito importante aqui em Portugal é o atestado de morada. Ele seria ali mais ou menos parecido, né, com o nosso comprovante de residência do Brasil. Ele é parecido, mas ele é bem diferente. No Brasil, a gente pode usar uma conta de internet, uma conta de luz, uma conta de água e servir como comprovante de residência. Já que em Portugal é um documento que você tem que ir até uma junta de freguesia, na freguesia em que você está morando. No nosso caso aqui em Braga, a gente mora em São Vítor, fomos até a junta de São Vítor, e dar entrada nesse documento para você receber o seu atestado de morada. É um documento que ele é cobrado, assim, quando a gente fez isso, taxa, né? acho que foi início de maio, algo assim. Isso. Foi assim, a gente pagou um valor assim pequeno, foram 4 euros para cada, porque tem que ter cada morador tem o seu. Isso. E então, a gente sabe que isso muda de freguesia para freguesia, então a gente não vai falar que o valor foi 4 euros e vai funcionar para todo Portugal, porque não é assim. Mas assim, o valor para a gente, naquela altura ali do ano, foram 4 euros. E foi necessário a gente apresentar o nosso passaporte,
foi necessário apresentar o NIF, então é um documento que a gente já tinha que ter. Sim. E o contrato de aluguel, né, o contrato de arrendamento registrado nas finanças. Isso, que é um processo que quem faz é o próprio proprietário da casa. Você precisa que ele envie o comprovante de que esse registro foi feito e você precisa também que ele envie o comprovante do pagamento do aluguel. Sempre que você entra, no mínimo você vai pagar o primeiro aluguel, no mínimo. Então você precisa do comprovante desse pagamento, que também é emitido no site das finanças, para que você possa, né, tirar o seu atestado de residência, o seu atestado de morada. Isso na nossa freguesia, pode ser que em outras juntas precise de outros documentos ou talvez não precise de tudo isso, mas essa foi a nossa experiência. Lembrando que não pode ser só o contrato assinado por você e pelo proprietário. Isso. Essa parte de ser registrado nas finanças é muito importante para que tudo esteja dentro da legalidade e que você possa estar tirando o seu atestado de morada, que é um documento que vai ajudar você em muitas outras etapas aqui em Portugal. Outro documento muito importante é o seu contrato de trabalho. Uma vez que você é contratado por uma empresa aqui em Portugal, assim como no Brasil, nós temos um contrato para assinar. E em Portugal não existe a carteira de trabalho, como nós temos no Brasil, que é a carteira de trabalho assinada, né, é o seu maior comprovativo de vínculo. Em Portugal, o contrato por si só já tem essa função. Então, qualquer empresa séria, qualquer empresa idônea, ela vai te entregar esse contrato o quanto antes. Às vezes até antes de iniciar a jornada de trabalho. Ou no máximo ali ainda na primeira semana, ainda assim, Isso. o quanto antes. Por quê? Porque não é correto, é ilegal trabalhar sem contrato de trabalho. Então, se você está trabalhando em algum lugar e a empresa está demorando para entregar seu contrato, às vezes de 2, 3 meses, eu já ouvi casos de pessoas que esperaram 3 meses por um contrato, é algo para você ficar atento, porque sem contrato você não tem respaldo legal nenhum, não tem nada que realmente comprove que você estava trabalhando ali, porque você não tem um contrato que comprove o vínculo empregatício com aquele local. E vale salientar que o contrato de trabalho termina sendo um documento ainda mais importante para a gente que veio com o VPT, visto de procura de trabalho, né? Porque termina que você vai precisar daquele documento na sua entrevista do CEF ou quando você estiver disponível para ir lá no CEF e estar apresentando os seus documentos. Esse documento ele é muito importante para você estar fazendo a sua entrada na autorização de residência, né? Resolvendo a sua vida também, né? Porque ele vai ser útil para muitas outras coisas. Então, pessoal, um outro documento que eu acredito que seja, assim, o objetivo maior de todos nós aqui, né, que vem como imigrante para Portugal e tudo mais, é a autorização de residência. Essa autorização de residência, ela é emitida quando você vai até uma entrevista no CEF, com agendamento previamente marcado e tudo mais. E ela existe dois tipos, né? Existe a autorização de residência temporária e a autorização de residência permanente. A primeira que a gente consegue aqui é uma autorização de residência temporária de 2 anos de validade. Quando essa autorização está para vencer, a gente vai novamente ao CEF solicitar uma outra autorização de residência com validade de 3 anos. Após esse processo, né, que leva ali mais ou menos em torno de 5 anos, você vai estar fazendo a sua autorização de residência permanente, o que vai deixar você, assim, legal no país, vai te dar um aval no país, até que você consiga a tão sonhada cidadania, né? E se for o desejo da pessoa, né? Ou senão você pode ficar com a permanente sempre, para sempre, né? Não permanente. Você não tem um prazo de validade, você pode viver em Portugal o quanto você quiser. E pessoal, tem uma dúvida que às vezes o pessoal pergunta, tem essa dúvida e tudo mais, é a questão da diferença entre a autorização de residência e o título de residência. A autorização de residência é um papel, né, é de certa forma um aval, que permite que você esteja legal aqui no país por um período de 2 anos, 3 anos, 5 anos, que seja. Mas o título de residência é o documento, né, a carteirinha, né, o cartãozinho que chega na sua casa, onde você pode apresentar para ter assim, os mesmos benefícios de uma pessoa que vive legalmente aqui em Portugal. Exatamente. É como se a autorização de residência fosse o aval. Ok, você pode ficar aqui e residir aqui legalmente. E o título de residência é o comprovante de que você possui esse aval. Já um outro documento que, assim, a gente tem um comparativo bem fácil no Brasil, né? É basicamente a carteira de motorista, que aqui em Portugal chama carta de condução. Mas é o mesmo documento. A CNH no Brasil, ela vale aqui em Portugal, inclusive saiu até uma nova lei, uma alteração, algum tipo de acordo entre Brasil e Portugal, onde a Carteira Nacional de Habilitação do Brasil tem validade aqui em Portugal até a validade da própria carteira. Então, por exemplo, no meu caso, eu tive a carteira há pouco tempo, ultimamente no Brasil as carteiras estão sendo com validade de 10 anos, eu posso estar dirigindo aqui em Portugal por até 10 anos. Mas lembrando, pessoal, isso é para fins pessoais, ou seja,
quero fazer uma viagem, quero ir até o trabalho e voltar para casa, quero fazer uma feira, um mercado, posso pegar meu carro e, caso o meu feira seja parado por algum motivo, um agente de trânsito, eu posso apresentar minha CNH que ela vai ter validade. Mas para quem pretende vir para cá como caminhoneiro, como motorista de Uber, como estafeta, que vai dirigir carrinhos, né, que vai dirigir carro. Ou até mesmo dirigir para a empresa, não é? Tem empresas que pegam funcionários para dirigir a carrinha da empresa, para tudo isso. Pronto. Em você fábrica tem que é muito comum para quem trabalha em logística fazer algumas rotas. Você trabalha no armazém, mas às vezes você pega o carro da empresa e vai fazer algumas entregas. Para esse tipo de profissão, você tem que ter a sua carteira de habilitação portuguesa, a sua carta de condução portuguesa. E aí existe um processo para você fazer essa conversão. Mas só para ficar claro, para fins pessoais, CNH do Brasil vale até o final da sua validade. Para fins de trabalho, você necessita de uma carta de condução portuguesa. Tem que fazer a conversão, pessoal. Então, pessoal, outro documento muito importante e muito interessante para vocês terem aqui em Portugal é o DI, não é? Que é o seu Certificado de Direitos de Igualdade aqui em Portugal. Com esse documento, né, você fazendo adesão a esse documento, você consegue ter acesso a muitos outros documentos e benefícios e também deveres que só um nacional português tem, sem necessariamente você ter feito o processo de cidadania. Com esse documento, você pode, por exemplo, participar de concursos públicos aqui em Portugal, você pode comprar casas com taxas... Fazer financiamentos com taxas bem melhores. Com taxas menores, com taxas como a de um nacional, realmente. Você pode tirar o seu cartão cidadão, mesmo não sendo um nacional português, e entre muitos outros benefícios que esse documento te proporciona. Você pode pagar menos em propinas nas universidades, por exemplo. É verdade. E assim, a diferença para quem é imigrante, tá aqui, mesmo que seja legal e tudo mais, e a diferença para quem tem um DI, ela é considerável. Sim. Então, assim, não é um acordo Brasil e Portugal, mas é uma coisa que traz muitos benefícios para quem está aqui de forma legal e que conseguiu chegar até essa etapa.